Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. O nosso objetivo é trabalhar com pessoas aqui, trazer para vocês conhecerem pessoas que tiveram uma carreira dedicada à água e que têm histórias importantes para contar e que vão nos colocar numa situação melhor para enxergar e ver como que nós podemos colaborar para fazer desse um mundo melhor, usando melhor a água. Então, você que está assistindo, considere fazer uma doação para o nosso instituto. É um instituto sem fins lucrativos. Basta acessar o nosso site, aguasustentável.org.br, e você vai ver como se virá. Também, compartilhando nossos vídeos e compartilhando nas redes sociais, você está ajudando a divulgar informações sobre água. Hoje nós temos o prazer de trazer para vocês o Aristides Almeida Rocha. Ele é biólogo, professor titular emérito da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde foi também diretor. Foi superintendente de impactos ambientais da CETESB, ele é membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, dentre muitas atividades importantes. Aí eu não vou listar tudo para não ficar pedante demais e para também não me sentir tão humilhado diante de tanto... Nada disso. Quanto mais velho a gente fica, é isso que dá. Você vai fazendo coisa. Então, eu vou só me limitar a algumas poucas coisas, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar uma infinidade de bons trabalhos feitos pelo Ari. Vou ter a liberdade de chamar ele de Ari aqui, como amigo. Tá? Ari, você tem uma carreira jubilosa dedicada à saúde pública. Conte para a gente aí como é que começou, como é que você virou biólogo, de onde veio essa ideia, e depois, né? Virar dedicação, paixão, nem todo mundo segue uma carreira tão bem assim. Pode contar para a gente. Então, deixa eu te contar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito você, o Miquel, por estarem me convidando. Eu já sou uma pessoa que está mais para lá do que para cá. Eu estou com 85 para 86 anos, já estou fora há algum tempo, escrevo algumas coisinhas ainda, mas, enfim, agradeço muito a gentileza e a deferência de me entrevistar. Então, minha história é a seguinte: eu sou filho de imigrantes portugueses que vieram para o Rio de Janeiro, onde eu nasci, vim para São Paulo com 5 meses, fiquei por aqui e tive uma infância meio atribulada. Meu pai ficou doente, já que é para falar de saneamento, mas uma cidade que não tinha muita saúde pública. Meu pai morreu tuberculoso, numa época que era muito complicada essa doença. E eu acabei sendo separado dos meus pais até os 13, 14 anos. Fui criado numa família, um casal de portugueses que eram amigos dele lá da aldeia, dos meus pais. Meu pai, quando ele faleceu, tinha 11 anos, então a infância foi um pouco... Aí eu tive, 1 ano e 5 meses depois que eu estava em São Paulo, eu tive pólio na perna direita, tive uma série de problemas. Então eu tive uma infância, uma juventude atribulada. Comecei a trabalhar com 13 anos, trabalhei durante 10 anos em escritórios, fui bancário, fui office boy para começar, fui bancário. Exatamente. Todo mundo começou. E quando eu eu custei muito para me formar, eu estudei em colégio estadual, era muito difícil, o colégio estadual era muito pesado, duro. Então, eu fui aos trancos e barrancos, e quando eu me formei, eu já tinha... Aí eu consegui entrar na faculdade, depois de 3 vestibulares, e aí, quando eu entrei, quando eu me formei, eu já estava com 29 para 30 anos. E nessa época... Bom, aí, como é que eu fui ser biólogo? É que antes de eu me formar, depois desses 10 anos trabalhando em escritórios e tudo, surgiu uma oportunidade de ir para o museu, de fazer um estágio. Na época se chamava estagiário, mas no fim era um contratado lá, um salarinho bem baixo, no Museu de Zoologia, que era, na época, dirigido pelo famoso zoólogo e sambista Paulo Emílio Vanzolini. Fiquei lá quase uns 7 anos, até que eu me formasse. Tinha um salário bem baixo, e quando eu já estava no segundo, aí eu fiz o vestibular, consegui entrar, e quando eu já estava no segundo ano de faculdade, eu consegui na Secretaria de Educação, tinha como hoje, um déficit muito grande de professores,
eu consegui uma licença para dar aula de ciências a primeiro e segundo ano do ginasial, no colégio particular. E aí era uma luta, eu conciliava com o museu e tal, né? O museu, cheguei lá, fiquei 6 meses esperando para ser contratado, aí não saía o salário, era do Estado, na época o museu era da Secretaria da Agricultura, hoje já é da Universidade de São Paulo, e aí eu fui, me arrumaram lá um recurso, uma verba, eu fui contratado como jardineiro. E eu fiquei 6 meses como jardineiro, só que não exercia, né? Trabalhava na seção de entomologia. Mas por que eu cheguei nisso? É que quando eu estava no ginásio estadual, eu tive 2 professores, o Geraldo Marcondes Meirelles, no ginásio, e Aníbal Andraus, no colegial. E eles me influenciaram, eu já tinha certos peidores e tal, mas eles me influenciaram muito para seguir para biologia e tal. De forma que, quando eu terminei o colegial, a minha vontade era fazer biologia. Na época, era um curso da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, chamava-se curso de História Natural. 2 anos. Eu sou geólogo, era do mesmo grupo. Né? Depois de 2 anos que eu estava lá, é que surgiu o departamento de biologia, o Instituto de Ciências Biológicas, e o curso é um curso de Ciências Biológicas. Só que esse curso... Não na Glete, não, né? Na Alameda Glete. Não, eu tive na Glete. Eu ainda peguei a cidade, já comecei um pouquinho na cidade universitária, mas eu peguei a Glete, a Maria Antônia, todo esse período, né? Tá. E aí, depois de 2 anos, o curso passou para Ciências Biológicas, e eu me formei, eu entrei em 62, fiquei 5 anos, me formei em 66. E o curso só foi regulamentado, oficializado, em 1983. Então, veja, é um tempo... E nessa época que eu estudava, o pessoal, amigos, olha, você é louco, fazer um curso que nem é não é profissão, né? Não é profissão. Natural, biólogo. Era uma coisa assim, mas eu persisti. Aí eu entrei na faculdade e tive uma sorte danada, porque eu conheci um professor que chama-se, ele está em Ribeirão Preto agora, que é o Cláudio Gilberto Freilich, que foi meu orientador. No fim, ele foi meu orientador de mestrado, doutorado. Quando eu me formei, aí tinha um químico que era chefe do MIQUES, lá na SICPA, em São Caetano, na Comissão Intermunicipal de Controle de Poluição das Águas do Ar, que era o Jacó Zugman. Ele era o chefe e ele estava terminando o curso de Biologia. Então, ele abriu um concurso e se inscreveram umas 12 pessoas. E eu fiz esse teste lá e fiquei em segundo lugar, eu não passei no primeiro. Porque eu quero dizer isso porque as pessoas você, né, professor titular, emérito, mas eu queria contar que não é bem assim. Capinou, né? Não era essas coisas. Então, aí eu estava lá, assim que eu entrei na SICPA, o doutor Jacó Zucchini, falou, olha, você vai à Faculdade de Saúde Pública, porque lá tem um biólogo, que é o falecido já, depois ficou muito amigo, que é o doutor Samuel Murguel-Branco, biólogo, foi um dos primeiros biólogos pioneiros nessa área de meio ambiente, biologia, água, né? Tem vários livros, tinha um instituto até com o nome dele, que eu fui do instituto. Sim. E aí me encaminharam para lá. Quando eu chego lá, era o professor Samuel. Aí no primeiro dia de aula, assisti, fiquei lá sentado lá no fundo. Coliforme, para mim, era um negócio meio atrapalhado ainda. Eu era um biólogo naturalista, sabe? Viajava em reservas florestais. Aí eu vou para o ABC, aqueles rios poluídos, aquela coisa, né? Eu estava até numa crise existencial. Aí fui fazer o curso com ele lá. Na segunda aula, ele falou, eu sei que aqui na turma eram todos engenheiros. E aqui na turma tem um biólogo. Aí eu me apresentei, falei, quando terminar a aula, vai lá, a gente conversa. Aí eu fui lá na sala dele, aí foi ótimo, porque eu estava meio atrapalhado, sabe? Eu estava querendo desistir, fazer um concurso para o magistério. Eu falei, mas
esse negócio de rio poluído, o ABC com aquela fumaça, né? Nossa! Aí ele falou, não, olha, as portas fecham uma porta, muitas outras se abrem, você vai ver que esse universo também é muito interessante. E aí me deu uma porção de livros e revistas, e aí eu fui e tal. E aí fui caminhando. Então, fiquei biólogo, eu sempre tive uma propensão para a biologia. Tanto é que, nos 10 anos que eu trabalhei na cidade, uma ocasião, eu trabalhava no 13º andar de uma empresa lá, eu abri a janela, olhei, não, o vidro estava fechado, eu olhei e vi uma coisa que parecia uma folha seca, assim, falei, pô, nessa altura, né? Abri a janela, quando eu vou mexer, a pseudo-folha se mexeu, né? Aí eu vi que era uma borboleta, então peguei a borboleta, pus na gaveta, arrumei lá uma caixa com as colegas lá e deixei a borboleta ali. E quando meu chefe chegou às 10 horas, ele falou, ó, toma, eu nem lembrava, nem pensava nisso. Ele falou, cuidado, hein, porque isso aí, ela vai botar ovo, aí vão sair larvas e tal. Aí eu fiquei meio assustado. E na hora do almoço, fui pegar umas folhinhas lá na praça, lá no Lago de São Francisco. Aí peguei, pus a caixa lá e tal, e cobri com uma toalha. E tinha uma colega lá, falecida já, que ela é muito entusiasmada, então me ajudou e tal. Bom, aí a borboletinha, todo dia eu olhava minha gaveta, eu tinha um borboletário. Pô, aí quando chegou um feriadão lá, quando eu voltei do feriado, 8 horas da manhã, a mulherada tudo em cima da cadeira, em cima da mesa, tinha taturana por todo lugar, nas cadeiras, né? Eu tive que recolher tudo aquilo, aquele sufoco. Isso, e nessa época eu nem era, eu estava no ginásio. Aí o chefe chegou, falou, não avisei, acabou com o meu borboletário em 5 minutos. Aí fui, levei as taturaninhas, tudo, pus lá numa árvore, lá na praça, no Lago São Francisco. Passou esse período, eu apareço lá com uma cobra. Eu fui um fim de semana, eu fui para um sítio em Francisco Morato. Francisco Morato era uma coisa linda, não é o que é hoje, né? Um município, mas era um lugar aprazível, com pedreira. Aí eu fui para lá e achei uma cobra, cacei uma cobrinha, né? Trouxe a cobra e vou levar para os colegas verem, né? Pô, levei a cobra. E hoje jamais eu faria isso. Eu falei, vou matar a cobra, porque... Também, você era jovem, né? Aí o pessoal... Aí eu desci, comprei álcool e formol, falei, vou sacrificar a cobra. Mas aí tinha uma copa, todo mundo foi para lá na copa, e a mulherada toda olhando e tal. Aí eu vou mexer na cobra, a cobra escapa. E aí... Pô, aquele reboliço bateram a porta, e eu, bichinho, peguei o animal, já todo estressado, aí sacrifiquei. E o pior é que no prédio, a conversa já rolou, que o louco do Ari tinha trazido uma cobra de 2 metros, venenosa. A coisa já tomou outra dimensão. Bom, aí sacrifiquei a cobra, essa vez também não tive problema com o chefe, né? Então eu já tinha seguidores. E aí entrei na faculdade e segui a minha vida aí, e encontrei muitas pessoas que me auxiliaram, e aí sempre lutando, e cheguei. E fiquei biólogo. Mas como é que virou a carreira acadêmica? Porque a carreira acadêmica... sim, é. Então, na realidade, as coisas se entrelaçaram, né? Porque eu entrei na CETESB, eu fui o primeiro biólogo contratado da CETESB, imagina. Eu vinha da SICPA, passei na Comasp, antiga Comasp, que deu a Sabesp, fiquei lá 3 meses, e aí abriu a CETESB, eu fui para a CETESB. E na CETESB eu estava lá, aí a CETESB começou um programa de reciclar todos os operadores de estações de tratamento de esgoto e de água, de abastecimento. E, em geral, são pessoas mais simples, que hoje as coisas já mudaram, mas na época eram senhores da cidade e tal. Então a gente ia dar se dava aula de aritmética, de pH, um pouquinho de biologia, de meio ambiente e tal. E eu já fui dar aula
logo no primeiro curso. A CETESB ainda nem estava lá na Frederico Hermann Júnior. Nós funcionávamos a título precário na estação de tratamento de água do Alto da Boa Vista, aqui perto do Borba Gato, aqui em Santo Amaro. Um lugar bonito, né? Aí lá eu dei aula, o primeiro curso da CETESB, dei uma aula para operadores de estação de tratamento. Até eu tenho um paliteiro que um senhor de Porto Ferreira me deu, um paliteiro que é um troféu para mim. Bom, aí eu já comecei dando aula e tal, conseguia dar aquela licença que eu te falei para dar aula para as crianças no Colégio Cardeal Mota. Então, eu já tinha uma certa vivência de magistério, dei aula em colégio estadual também, eu e minha esposa, então eu já tinha uma vivência no magistério. Quando eu entro na CETESB, eu estava lá na CETESB, e esse professor Samuel Murguel Branco, que eu comentei, ele era consultor da CETESB. Aliás, ele foi um dos... O Miquel até teve a oportunidade de falar nisso na entrevista dele. Esse pessoal estruturou a CETESB e tal, e o Samuel participou desse grupo. E ele era um consultor da CETESB. Aí ele chegou para o doutor Otacílio Alves Caldeira, que foi o primeiro presidente da CETESB, e falou: olha, eu dou as aulas que eu fui fazer quando eu estava na CICPA, veja, que ele me chamou lá na sala dele. Eu falei: eu tenho Ari aí, eu preciso de alguém que me auxilie nas aulas práticas e tal, né, monitorar a aula. Aí ele me chamaram, ele falou com o Otacílio falou: tudo bem, você pode ir lá, só que você repõe o seu horário no sábado. Falei: tá bom, de graça, de graça. E aí eu fiquei de 1973 até dando aula como docente voluntário. E eu tenho até guardado, isso aí era uma categoria, era publicado no Diário Oficial, docente voluntário. Bom, hoje eu já podia usar a lei trabalhista, trabalhei de graça. Então, aí eu fiquei 3 anos lá, como docente voluntário, conciliando a CETESB, que eu viajava, fazia coleta, trabalhava no laboratório, e a faculdade. Eu comecei dando aula na faculdade. Então, essas coisas se entrelaçaram, a carreira acadêmica, e aí foi interessante, porque quando eu saí da CETESB, depois de 20 anos, eu já estava na faculdade, aí eu pedi tempo integral na faculdade e segui minha carreira lá. Agora, tudo isso, Everton, é interessante falar que eu fiz tudo a partir dos 30 anos. Aos 30 anos, eu não tinha experiência. Eu era um biólogo naturalista, assim, né? E aí entrei nesse meio e aí sempre batalhando, estudando, aí mestrado e doutorado e tal, e fui tocando o barco. Quando foi em 72, o professor Samuel foi viajar, fez uma consultoria para a Organização Mundial e Pan-Americana da Saúde em Medellín. Ele foi lá dar um curso e tal. Quando ele estava lá, o pessoal da organização queria que ele fosse à Colômbia, em Bogotá, para fazer um levantamento no Rio Bogotá, num trecho lá, e indicar um programa de coleta e tal, de microbiologia, biologia sanitária e tal. O Samuel não podia ir. O que ele me indica? Eu não era nem mestre, eu não era nada. Eu tinha começado em 68, eu tinha 3 anos, mas eu quase morri. Ele mandou uma carta, eu falei: caramba, aí eu falei para a Ivane, minha esposa, isso aí não vai dar nada, né? Pô, não é que uns 15 dias depois eu recebo uma carta da Organização Mundial. Falei: meu Deus do céu, porque o Samuel mandou uma carta dizendo assim: estou preparando a sua entrada como consultor na Organização Mundial da Saúde. Pô, eu imagino, né? Aí fui. Aí quando veio a carta da organização, o Samuel já tinha voltado, eu falei: Samuel, o que eu faço? Ele falou: não, você faz o seguinte. Meu filho era bebê ainda, hoje ele está com 50 anos, você imagina. Aí ele falou assim: olha, você vai lá em casa com a Ivane, a gente fica batendo, eu bato um papo, eu te explico, te oriento e tal. E aí eu fiz isso, 3 vezes fui à casa dele e tal. Aí meti a cara, fui lá na Colômbia e virei consultor. Mas olha,
Cheguei lá na Colômbia, se eu estiver falando muito, Everton, me corta. Não, tá muito bom, pode falar que eu estou me divertindo. Eu cheguei lá na Colômbia, não tinha, eu não levei uma draga, uma pepi, um bag, eu não tinha nada. Olha, a minha função era coletar, determinar uns pontos de coleta, dizer esse ponto é interessante por isso, por essa, não tinha nada. Eu fiquei 10 dias lá e não acontecia nada. Aí eu fiquei sabendo que tinha um laboratório na empresa, mas estava fechado por problema político, porque alguém em vez de coletar água, pegava os mesmos dados e repetia. O cara nem ia coletar. Então, por que eles fizeram? Como o fulano era filho de um político influente lá, não podia trancar o laboratório. Bom, então não tinha laboratório, não tinha nada. Aí eu falei, puxa vida, eu venho aqui para ficar quase um mês, a organização vai falar, bom, o que você vai fazer lá, né? Aí eu comecei a ficar, eu também não queria, eu podia falar para a organização, não dá para fazer nada, porque esse pessoal não me proporciona nada, né, a contraparte, mas aí o que eu fiz? Eu falei, não. Aí eu conversei com umas pessoas lá, fui numa universidade particular lá, a Universidade de Los Andes, aí eles me emprestaram uma draga meio ruim lá, eu consertei, tal, arrumei lá um microscópio horroroso que me estragou a vista, era um monocular. Aí fui à Universidade Nacional, que estava em greve, aí me deram uma sala toda suja, cheia de carteira, assim, jogar. Eu varri, esfreguei tudo, não tinha geladeira para pôr as amostras, falei, como é que eu vou fazer? Bom, aí eu pensei o seguinte, a temperatura lá era média de 12, 13 graus, né? Falei, bom, nessa altitude, falei, aí tinha uma pia, eu enchia de água a pia, que ficava bem fria, comprei saco plástico no supermercado, aí coletava as amostras de lodo e tal, fixava as que podia, deixava 2 dias na água gelada lá, que já funcionava. Aí, eu coletava e a cada 2 dias fazia as identificações, as contagens e tal. E aí, algumas coisas eu não conseguia identificar, mas tinha um pessoal, biólogo lá, circulando, que era especialista, aí, conversando, e foi me virando. E aí, como é que eu ia caracterizar o ponto de coleta, ou a estação de coleta? Eu não tinha. Aí eu descobri que tinha um monte de dados lá, umas pilhas de dados. Não tive dúvida. Fui lá, peguei todas aquelas tabelas. Na época era aquela maquininha de mão, né? Aí eu fazia dados medianos. Aqui tem, aqui é melhor, aqui não é. Determinei 26 pontos, mandei ver. Aí fiz o relatório e entreguei lá, né? Aí tinha o doutor Eduardo Gomes, que ficou meu amigo, inclusive, que ele era um engenheiro, ele era equatoriano, mas estava na Colômbia, que ele era o chefe do escritório da Organização Pan-Americana. Conversava muito com ele, expliquei as minhas dificuldades, falou, olha, isso aí é um relatório preliminar e tal, mas entreguei, foi tudo bem, eles gostaram. E durante 8 anos, esses dados foram usados lá. Né? Então, quer dizer, e com isso, graças a Deus, eu saí bem, e aí eu comecei a ser chamado. Aí eu voltei, eu fui numa bacia hidrográfica maior lá, que é o Rio Cauca e o Rio Madalena. Depois eu estive no Equador, aí no Peru. Aí posso te contar mais? Não. Mais uma. Nessa altura você já estava falando portunhol fluentemente. Portunhol bem, inglês mal, mas em portunhol até que é real. Então, agora eu vou te contar uma. Depois eu estive lá, trabalhei num laboratório lá em Guayaquil, que era terrível. Era um laboratório numa estação de tratamento de esgotos, que chamava El Guasmo, na periferia, um lugar terrível. Quando o Papa João Paulo II esteve lá, ele foi rezar uma missa lá. O lugar, você não podia sair na hora do almoço, porque era um perigo. Era cheio de tela, eles invadiam, era um lugar perigoso. E eu trabalhava lá, era horrível, um lugar horroroso. Eu trabalhava lá, dei curso, inclusive, para o pessoal lá.
Aí eu fui dar um curso lá, e aí, quando chegou na hora de assinar os diplomas, pô, o curso devia ter, no máximo, uns 19 pessoas. Pô, tinha uma pilha de diplomas. Falei, cara, o que é isso? Né? Aí, depois, fiquei sabendo que o pessoal que trabalhava na administração, não só lá, mas em outras unidades lá da empresa, eles tinham um prolabore, quando eles acumulavam um certo número de horas, eles tinham um prolabore que era como é que era inserido no salário. Pô, uma pilha, porque agora o que eu faço, né? E aí, então tinha essas histórias. Então, depois de 10 anos, aí eu fui lá, fiz uma série de recomendações e tal. 10 anos depois, um pouco mais, estou eu com o Miquel lá, trabalhando, porque tinha o governo queria privatizar a estação, as estações e tal. E era um problema. Então, o Miquel foi ver toda a parte ambiental, e a parte de legislação, e eu fui ver o passivo ambiental e tal. Aí a gente viajava, aí, o Miquel, e eles escondiam. Era claro, era difícil, porque tinha um corporativismo. Nós estávamos lá, eles achavam que a gente recebia $1, né? E eles coitado, eu imagino, o pessoal já tinha... Estavam lá tranquilos, de repente chegam uns caras, vão privatizar, vai todo mundo para a rua. Complicado. Então, o pessoal tinha um boicote danado, eles boicotavam, marcavam reunião, não iam, chegavam na reunião, ninguém falava nada. O Miqueias estava desesperado, ele estava... Pô, é você? Eu falei, não, tá, tranquilo, vamos indo e tal. Eu era mais velho, sempre mais velho, falei, vamos devagar. Bom, aí um dia nós fomos visitar esse bendito laboratório lá em Guayaquil, que eu tinha dado a recomendado. Chegamos lá, eu olhei o laboratório, estava igualzinho, Everton, não fizeram nada. Aí entrei, era uma senhora que era professora da universidade lá de Guayaquil, uma química, e ela era a chefe do laboratório, ela conciliava. Aí, quando cheguei, ela, doutor, ela todas... doutor Rocha, eu tenho me servido muito de seus informes, aquele papo, né, e tal, só que não, tudo igual. Aí, lá para as tantas, ela falou, e o senhor, o que o senhor está fazendo? Eu falei, olha, eu continuo trabalhando na universidade e tenho viajado. Agora, recentemente, eu estive no Peru, fazendo um trabalho e tal. Aí eu já percebi que ela ficou meio assim, né? Falei, caramba. Aí que eu lembrei, eles não se bicam. Peruano e equatoriano, eles já tiveram vários entreveros, né? Inclusive, uma época que eu estava no Peru, derrubaram lá um helicóptero, foi um negócio sério, quase saiu uma guerra, enfim. Aí ela passou um pouco, o Miquel do meu lado, ela passou um pouco, ela falou assim, sabe, doutor Roy, eu sempre, quando dito classes para meus alunos, eu digo que para ser um bom cidadão, há que fazer 4 coisas. Ter um hijo, plantar um árbol, escrever um livro e matar um peruano. Falou com todas as letras, sabe? Eu pensei que ela estava brincando, ela estava sério. O Miquel olhou para mim, aí dava uma enrolada. Mas então essas coisas a gente... Aí virei... Tem uma quinta que pudesse matar um brasileiro também, vai saber. Aí era pior, né? Não, porque eles têm no Equador, é engraçado, os mapas que eles têm, tem uma linha assim que tá, tem uma linha em que diz Tratado del Equador, que é inexecutável, que foi mediado pelo Brasil. O Peru invadiu o Equador e aí eles perderam uma parte das terras que tem petróleo, essas coisas. Então, até hoje, eles, inclusive no Equador, eu estava viajando tinha um professor que teve na CETESE, de Química, o Marcos, também ficou meu amigo, aí umas dessas coisas, né? Depois de anos, eu apareço lá no Equador como consultor, estou andando, saí da empresa, estou andando na rua, eu escuto assim, Ari, pô, eu levei um susto, eu nunca tinha ido lá. Quando eu viro para trás, era esse professor Marcos, né?
Pô, e tal, aí me levou à casa dele, tudo, e me convidou num sábado para ir até a universidade que ele dava aula, que era em Machala, que é uma cidade lá. Aí eu fui, no Jeep. Aí no meio da estrada, uma estrada estreita, asfaltada, no meio da mata, um lugar até bonito. De repente, a estrada fica com 3 ou 4 pistas, reta, linda. Né? Eu falei, pô, mas o que é isso? Ele falou, não, isso aqui é o seguinte, é que se os peruanos invadirem, os aviões podem descer aqui. E ele falou, olha, no meio da mata, cheio de canhão, tudo camuflado e tal. Então, até hoje, eles vivem se pegando, sabe? E aí, essas histórias. Aí fiquei, por isso que eu acabei conciliando a faculdade, a universidade e a CETES. E as é muita aventura. Nossa. As aventuras. Né? Everton, depois eu vou dar um jeito de fazer chegar na sua mão. Até eu queria que chegasse na mão do Miquel também, mas aí veio a pandemia. Eu escrevi um livrinho pequeno que chama Memórias de um Biólogo, em que várias histórias eu conto, né? Eu conto, muito legal, inclusive legal. A do Antônio Fagundes, que eu não pude contar direito, e do Miquel. Passando um pouco a pandemia, a gente marca uma cerveja. Isso, seria legal. Aí, e ótimo. Também, nesse livro, tem uma história da SICPA. A SICPA tinha lá vários técnicos, tal, que depois foram para a CETESB também, e também companheiros do Miquel, que é o Silvio Buzo. Silvio Buzo é um rapaz alto, tipo alemão, assim, bem altão. Eu, 1,62 m, já estou diminuindo, né? Aí, lá na SICPA, mandam a gente ir no Rio Tamanduateí, na Avenida do Estado, que na época ele era todo, corria a céu aberto, ele não era como hoje, que tem aquela laje de cima, né? Tinha aquele talude assim, acentuado e tinha um degrauzinho antes de chegar no leito, né? Aquele coisa terrível. Aí eu saio com o Silvio Buzo com uns frascos de 5 litros para fazer a coleta, e termômetro, e não sei o quê. Aí, e tinha uma ponte lá. Aí chegamos lá, descemos, eu tenho uma certa dificuldade, descemos aquele barranco e tal, enchemos 5 litros, aquele cheiro, e avental branco, aí estamos saindo, o Silvio na minha frente. Eu pisei lá em Foz, escorreguei, caí dentro d'água, né? Aquilo era rato. Outro. Puta, me ensopei todo. Ainda segurando o frasco para não quebrar e tal, né? Aí na ponte, cheio de gente assistindo, né? Aí tinha um cara fortão. Aí ele lá de cima, pô, o grandão se saiu bem, mas o baixinho, ó, para não dizer outra coisa, se ferrou. Aí o Silvio voltou, aí saímos, aí o pessoal cheio de gente, aí atravessei a rua, tinha uma construção e um banheiro, assim, uma água. Aí cheguei lá, pedi para o operário, lá para o colega, falei, olha, dá uma... Posso? Ele falou, não, aí entrei na banheira, o Silvio, tomei um banho de avental mesmo, tal. E aí, essa é uma aventurazinha dele. Rapaz, aventura nojenta. Mas é isso aí. Aí virei biólogo e professor. Mas você tem... para contar para a gente trabalha com divulgação científica aqui no Instituto. Conta para a gente qual é o conceito e a ação da saúde pública, né? E onde a água entra na saúde pública. Muita gente não tem interessante clareza. Porque eu estava na saúde pública, mas eu era do setor de saúde ambiental, saneamento. Então, assim, se a gente pegar a definição da Organização Mundial da Saúde, né, que saúde é o bem-estar físico, mental, social, não é só isso, e também a parte social do indivíduo e tal. Então, aí o saneamento entra bem nisso aí. A saúde pública é um conceito bem amplo, né? Não é só você procurar se tem doença, né? Tem toda a parte que você tem que preservar o meio ambiente. Aliás, isso aí, o departamento nosso, inicialmente, era
tratamento de água e esgoto. Era mais a parte de engenharia, projeto e tal. Depois esse conceito começou a mudar. Aí veio o problema de saúde, de micro-organismos que podem provocar doença, diarreia, que o sujeito toma água e tal. Então, esse conceito de saúde pública para nós era bem mais, se tornou até hoje bem mais amplo. Você tem que levar em conta o ambiente, então você tem que levar em conta o tratamento da água, remoção dos esgotos, não é? O lixo, recolher o lixo, tratar, né? E tudo isso com base, você tem que ter um arcabouço legal para você exercer isso, tem que ter os guidelines com os limites que você tem que manter nessa água para que ela possa ser potável. Então, esse é um conceito de saúde bem, bem amplo que a gente passou a adotar. Agora, aí a gente pode perguntar, puxa vida, mas tem tanto produto químico, né, que é lançado na água, que você mede em fantograma, é um negócio terrível, né? Micro. Né? E hoje em dia, com essa expansão industrial, né, no mundo todo, essa utilização maciça de produtos químicos na agricultura, tudo isso é carregado para a água. Então, a gente pode pensar, poxa vida, não é interessante que se meça cada um? Claro, é muito interessante que se meça cada um desses produtos. E a cada ano isso vai mudando, né? As normas e tal vão inserindo esses índices, né? Cada vez mais. Só que tem um problema, né? Para nós aqui, isso a gente sempre... Samuel sempre falava, esse professor Samuel sempre falava isso. Claro, se você me perguntar, bom, não é interessante que, para manter esse conceito de saúde pública, de preservação, não é interessante que se faça análise de todos esses produtos, desses componentes que vão chegar na água, que eventualmente vão chegar ao homem, ao ser humano? Claro que é. Só que é o seguinte, Everton, a nossa situação, a nossa realidade brasileira, embora nós tenhamos um arcabouço legal de primeira linha, temos órgãos, entidades, temos técnicos, metodologia, só que para a nossa realidade isso ainda não é factível. Por quê? Porque nós temos 5.000 e tantos municípios no Brasil. Sim. E as disponibilidades, são completamente diferentes. Quer dizer, se você pega aqui a zona central, São Paulo, a CETESB, você vai lá, a época que eu trabalhei na CETESB, que eu fazia coleta, ou na SICPA, é completamente diferente do que é hoje. Eu, há 2 anos e meio, 3, eu fui convidado, porque a CETESB fez lá um manual de coleta, para vários tipos de coleta e tal. E quando eu estava lá, talvez a única coisa de grande novidade que eu consegui foi inserir nisso aí a coleta e determinação de organismos de fundo como indicadores biológicos de poluição. Então, o pessoal lá tem muito apreço comigo, eles me consideram, se bem que as coisas que eu fiz eram tão... o que se faz hoje era tão rudimentar, mas era uma circunstância da época, era válido para aquela época. Então, eu fui lá, na época que eu viajava, eu levava um monte de engradado, com azida sódica, com não sei o que, para fixar o oxigênio. Hoje em dia o cara sai com um aparelhinho desse tamanho, ele para coletar em profundidade, você tem que pôr uma corda com um nozinho, 10 metros, 5 metros, jogar uma garrafa, jogar um cursor, encher de água, você puxava correndo para evitar que esquentasse a água, mudasse a temperatura. Era uma coisa muito rudimentar, mas era válida para a época. Aí o Samuel, meu professor, dizia, por isso que quando eu fui na Colômbia, ele me orientou. Porque se eu chegasse lá, não, eu quero que tenha um dado assim, assim, assim. Não, aí que entra a sua experiência. Você, como engenheiro, como biólogo, advogado, sei lá, tem que ter a sua experiência. Você tem que ter um certo discernimento para falar, não,
um erro de 10% para mais ou para menos, mas dá para inferir alguma coisa, né? Se a situação está melhor ou pior. Então, quando eu fui na CETESB, eu olhei aquela aparelhagem, eu fiquei até humilhado, falei, caramba, né? Hoje em dia... Então, mas isso é na CETESB, mas se você vai lá no município, não sei de onde, do interior do semiárido, mesmo do interior de São Paulo, não tem. Hoje a CETESB tem laboratórios regionais, até pode contornar isso, mas, sabe, não dá para você exigir, você nem tem pessoal capacitado. Então, é o seguinte, nós temos que fazer o básico. Se você tiver o que tem na legislação de mais fácil, mais baixo, fizer, já está bom demais. Agora, o cara fala, mas não determinou o metal, não sei de onde, não sei. Tá certo, eu sei que é complicado, mas não é. A realidade não é essa. Entende? Nós, no Brasil, a nossa realidade não é essa. E o que é pior, né? O saneamento, a saúde pública também, nunca, hoje em dia está pior, mas nunca esse segmento foi contemplado com a alíquota do orçamento que seja compatível com outros setores, entende? E outra coisa também, essas coisas vão mais do momento político. Então, por exemplo, quando você fala a SIC em São Caetano, né? Por que surge a SIC? O Miquel já explicou toda a origem, a gênese da SIC, e eu já sempre falo da CETESB. Por que começou aquele grupo, Comissão Intermunicipal de Controle de Poluição das Águas do Ar? Não foi pelo o ambiente, queriam um rio bonito, não. O problema foi que o setor industrial começou a ter prejuízo. Porque, por exemplo, fazia um tubo de televisão, a qualidade do ar estragava. O ar estava ruim, não tinha água. Eu me lembro que teve um período lá, na SIC, que tinha sido construído um valo de oxidação, que é um sistema de tratamento, né, de esgoto, que era uma coisa, na época, novidade, fizeram lá, uma empresa. E aí, quando eu fui lá, sabe o que eles estavam fazendo? Eles não estavam tratando o despejo deles para jogar no rio, eles estavam pegando a água do rio, tratando para usar, para depois... O efluente deles estava mais limpo do que a água que eles iam usar. Então, a SICPA surge por um grupo de industriais e tal, interessados, mas era o problema econômico, não era o meio ambiente e tal. Bom, eu estou me adiantando aí, mas eu queria dizer o seguinte, eu tive numa banca de mestrado, no Mackenzie, em que a moça, depois ela fez doutorado, um trabalho lindo, uma arquiteta, Pérola, aliás, o nome Pérola. Ela fez um trabalho em que ela procurava ressaltar a importância do espelho d'água numa cidade. Então, ela dizia, por que o rio Tietê tem que ficar nesse estado? Porque o que seria muito interessante, cada prédio ter um chafariz, um repuxo, não sei o quê e tal, né? E aí, eu falando, eu já, na época, o negócio do Tietê, aí eu falando, pô, o colega da banca, não o do Mackenzie, que era o orientador, o outro colega, não sei se ele era engenheiro, arquiteto, não lembro, eu fui falar, pô, é uma pena que o Tietê esteja assim. Aí ele falou que, né, imagina, olha, eu queria... Olha, uma cidade industrial como a nossa, imagina gastar dinheiro para dar uma qualidade para as águas do Tietê e tal. Pô. Aquilo me doeu tanto, né? Então, é isso. Tanto a SIC como a CETESB surgem num momento que a qualidade do ar, da água, do solo, estava muito complicado e estava prejudicando a produção e tal. E aí as pessoas começaram a se preocupar. Então, é isso. Então, você me perguntou de saúde pública, eu divaguei, mas é isso. Mas você chegou no assunto que era o próximo assunto que eu ia puxar, que é o do Rio Tietê. Ih, rapaz! Trabalhado com o Rio Tietê. Essa aí é dura. O Rio Tietê é a menina dos meus olhos. Eu sou carioca de nascença, mas eu sou paulista, né?
Inclusive, tem o título de cidadão paulistano. Então, aí, o Tietê, né? Você pega o Tietê, recentemente, quando a gente se encontrar depois da pandemia, eu vou reservar tem uma revista, é uma editora de Jundiaí, muito amigo meu, que é o Márcio, ele agora está publicando uma revista, é o Jornal das Letras. Tem poesia, e tem uma seção final que é meio ambiente. E ele pediu que eu escrevesse um artigo. Um dos artigos que eu escrevi é o Tietê ainda merece ser despoluído, em que eu faço eu tinha isso, eu tirei mais a parte técnica e tal, para dar um cunho assim, mais de divulgação, e eu faço quase que um levantamento dos projetos que foram feitos para despoluir o Tietê. Então, se você pegar historicamente, já na época o filho do João Ramalho tomou uma multa de 2 tostões lá em Santo André, porque ele jogou lixo e poluiu a água do vizinho embaixo. Olha, o Rio Tietê tem até um negócio que dava uma sentença de morte se ele jogasse em tingui, aquele veneno para matar peixe, fazer tinguijada no Rio Tietê. Isso antes de qualquer coisa. Aí vamos para o século passado, 1904 e tal. Tem relatórios do pessoal da Câmara dizendo que o pessoal estava jogando esgoto no rio, tal, que já era coisa. E tem um livro que é um clássico, que era um amigo meu, é um jornalista e filósofo, Henrique Nicolini. Ele escreveu um livro que chama Tietê, o Rio do Esporte. Então, você nota assim, o Tietê era inserido na sociedade paulistana. Pô. Antes do futebol, tinha o remo, natação. O Rio fazia parte da sociedade. Tinham restaurantes na margem lá. Santos Dumont ia almoçar lá no Rio. O Batista Cepelos, né, entre tantas coisas que ele fez, ele tem uma estrofe que é de tarde, esqueci. De tarde, quando eu esqueci, mas ele fala: tomo o rumo da Rus, vou até o Rio Tietê, a fim de conversar com meu velho Tietê. Então, sabe, era um rio. Bom, aí veio, tem enchente, então vamos retificar o rio, transformar o rio num canal. Em 1900 e pouco, o Paula Souza, Geraldo de Paula Souza, André Rebouças, toda essa gente que é nome aí de rua, todos batalhavam para que o rio fosse preservado. Já naquela época, década de 20 para trás, 1920 para trás. Inclusive, eles têm um plano de construir uma estaçãozinha de tratamento de água, onde hoje está a rodoviária ali, onde está a rodoviária. Mas aí houve uma grita dizendo que, imagina, 1920, vamos usar essa água já poluída do Rio Tietê para beber, e as técnicas, a metodologia de tratamento já existiam, são essas que estão aí, foram sendo aperfeiçoadas, mas são essas. E aí combateram, então não vamos usar a água do Tietê. Aí o que aconteceu? Inverteram. Bom, se não é para usar para abastecimento, para recreação, preservação da fauna, é mais fácil transformar num canal de esgoto. Vamos jogar tudo lá. Aí foi esgoto doméstico, esgoto industrial, resíduo industrial, vai tudo para o rio. Bom, aí essas coisas, aí você perde o bonde da história, né? Aí o que acontece? Você transforma num canal e vira a população contra o rio. As casas todas contrárias né? Todo mundo vira as costas para o rio, indústria e tal, né? Na beira do rio, e deu nisso que está aí. Isso foi não crescendo, apesar de tudo, desde essa época, já existiam projetos para melhoria, para preservar o rio. Então, você começa lá na década de 26, você tem um trabalho de um engenheiro que você pode chamar de um grande ecólogo para a época, que nem existia, que é o Francisco Rodrigues Saturnino de Brito.
ele tem um relatório espetacular que chama Para a Melhoria das Águas do Rio Tietê. Esse relatório preconizava construir algumas represas a montante da capital, Ponte Nova, que existem, foram feitas para regularizar. Época de chuva, reservava água, aproveitava essa água e tal. Onde hoje está a rodoviária ali, que inundava, que era grande coisa, ele tinha projetado um grande lago ali, que receberia essas águas, não teria problema de enchente, você podia usar esse lago para recreação, pesca recreativa, abastecimento de água, 1926, pô. Mas isso, imagina, não, água suja, não serve. Resultado, o Rio chegou nesse ponto. Aí começam projetos, né? Para contrata fulano, contrata cicrano, tal, até um projeto, um verba do BID, quase 450 milhões de dólares, aí começar... Bom, aí os projetos também acontece o seguinte, como não tem uma decisão política, como eu disse, não tem um sanitarista lá, que foi... Então, esses projetos ou saíam pela metade ou nem saíam da bancada e ficava por isso mesmo. Até que as coisas foram complicando demais. Escassez de água e tal. Bom, quem sabe usar essa água e tal. Bom, aí começaram a surgir os projetos e nessa época, década de 50 para cá, surge, quando em 60 e pouco, surge a CETESB. Aí, quem que fez isso aí? Eduardo Reumei Assuda, que era um professor da Poli, com uma visão ambiental. Luiz Meixes, outro professor que também tinha uma visão, né? O Samuel Murguil Branco, que eu acabei de citar, um biólogo. Tá? Max Lota Hess, André Pezzolo, o doutor Pezzolo, da SIC, em São Caetano. Toda essa gente tinha uma visão já mais abrangente. Então, surgiu um novo modelo de gestão ambiental em São Paulo. Aí apareceu antes Comasp, depois Sabesp, CETESB, e aí a gente fala, bom, você fala, pô, mas é tudo órgão de governo, tudo bem. Só que o benefício que isso aí trouxe podia estar muito pior, não está bem, mas podia estar muito pior. E o grande problema dessas empresas é a injunção política que ocorre. Então, muda o governo, aí enfia o filho não sei de quem, né? A CETESB teve um intendente da aeronáutica, teve um que era cegonheiro, dono de caminhão, presidente, cada um, sabe? Então, aquela ideia inicial, aquela pureza inicial do Otacílio, isso se perdeu um pouco pelo caminho. Mas, ainda assim, se a gente não tiver... Só que isso é uma coisa da CETESB, mas a outra coisa é o seu corpo técnico, que é uma gente de primeira categoria. Não, eu não estou falando do problema de fiscalização, que também é interessante e tal, mas o pessoal técnico da CETESB, nossa, basta dizer que a CETESB é um dos 7 laboratórios de referência da Organização Mundial da Saúde. A amostra não sei de onde vem parar aqui, a CETESB. E isso não é de agora. Já vem. E o mais engraçado, aí eu posso contar uma historinha. O mais engraçado é que, se você souber como é que esse laboratório começou, é de achar graça. Posso falar? Posso? Então, esse laboratório da CETESB era 1968. A gente tinha recém saído da Boa Vista para esse prédio que era o único prédio que tinha lá na Frederico Hermann Júnior. Eram poucas pessoas e aí tinha que inaugurar o laboratório oficialmente. E quem vinha? Era o governador Abreu Sodré e sua comitiva. Estava marcado lá para um determinado dia, à tarde, 4 horas da tarde. Bom, e nessa época, as 7 pessoas que estavam lá faziam tudo. Eu era uma das 7, né? Meu crachá era 007, você imagina. Aí, até criaram uma superintendência de segurança, eu brincava que o general lá, que era
superintendente de segurança, tinha um emblema da República lá, que ele queria comprar o meu crachá, porque era 007. Bom, aí o Fernando Fukuda, que é um químico, que também veio comigo, que é colega do Miquel, nós viemos da CICTO, a Fukuda, eu e Fukuda. Ele químico, eu biólogo, nós passamos pela Comas e fomos para a CETESB. E eu e o Fukuda, nós somos encarregados de participar, junto ao DAE, tinha um engenheiro lá, uma comissão que ia jogar os materiais para fazer uma concorrência para comprar os materiais. Aí, reunião para cá, reunião para lá, sabe que negócio público é um perigo, um negócio de concorrência e tal. Aí a gente ia lá, aquelas reuniões maçantes, lá na Rua do Riachuelo. Bom, aí ficou tudo estabelecido. Bom, arrumaram a tal empresa lá que ia fazer. Então, tudo bem. Tal dia vai entregar o material. Aí nós estamos aguardando, né? Chegou no tal dia, nada. Falamos, olha, vai ser inaugurado. Não, fica tranquilo, tal. Pô, quando chegou no dia, na véspera, a empresa fala para a gente que não ia dar para entregar no dia. O governador, pô, aí foi aquele desespero. Aí eu e o Fukuda. Falei, pô, Fukuda, como é que nós vamos fazer? Eu tenho um Fusquinha vermelho que é histórico. Tem foto. A primeira coleta da CETESB foi feita no meu Fusquinha. Eu, o Celso Frázio, um colega já falecido, Alvino Gena, já falecido, Fukuda já falecido, só estou eu aqui. O mais velhinho ficou. E aí, eles eram todos mais novos que eu. E aí, eu falei, Fukuda, como eu tinha trabalhado na Comasp, eu conheci o doutor Manfrini, Cláudio Manfrini, que era o diretor lá. Aí nós fomos lá na Paulista, onde eu tinha trabalhado. Cheguei lá na Frei Caneca e falei, doutor Manfrini, nós estamos com um problema, aconteceu isso. Não, e quando eu fui pedir demissão, eu tive que falar com esse senhor, por lá na Faculdade de Saúde Pública. Eu fiquei 2 horas lá conversando com ele, e ele falou, mas por que você quer ir para a CETESB, né, e tal? E aí o meu compadre Fukuda só ouvia japonês, não falava, né? Aí lá passando, o doutor Manfrini falou para ele, e você, Fukuda? Ele falou, não, eu vou com ele. E acabou a entrevista. E lá na Comasp, eu ficava numa sala, a gente trabalhava muito lá na Boa Vista, lá na Viancheta, lá perto da Billings, lá, né, na Billings. Mas sexta-feira de manhã a gente ficava numa sala dos consultores. Olha que chique, eu era novo ainda, eu desesperava, consultor. Aí eu lá, e o Fukuda, quem estava do meu lado? Eros Grau, que foi depois do Supremo Tribunal. Você imagina o status, né? O status. Bom, e um pavor, né? Bom, aí fui lá falar com o doutor Manfrini. E fala, doutor Manfrini, aconteceu isso. Ele foi tão legal. Ele falou, não, faz o seguinte, vai lá na estação onde vocês estiveram lá, né? E vê o que tem lá que vocês podem aproveitar, e conversa com o pessoal lá e tudo bem. Pegamos o carro, isso no dia da inauguração, de manhã cedinho. O Fusquinha não corria, mas, enfim, chegamos. Chegamos lá, aí conversamos. Aí o pessoal, não, fica à vontade. Aí o pessoal também não quer muita água. Vê aí pegamos o becker, pipeta e não sei o quê. Aí tinha um aquecedor lá meio antigo, de água, né? O aquecedor, enfiamos tudo no carro e fomos para a CETESB. Chegamos na CETESB, eu e o Fukuda malhamos lá, montando aquele troço e tal. Aí pusemos água com azul de metileno, com água com coisa marrom. Maquiagem total. Deixamos tudo lá. Em frente da CETESB tinha um córrego que inundava, era um inferno, aquilo, os carros boiavam. Hoje já está tudo canalizado. E aí eu falei com o Fukuda, vamos lá. Aí fomos no córrego, peguei uns guaruzinhos, sabe? Peguei uns guaruzinhos, levei, pus lá como se fosse um bioensaio, tudo lá. Bom, quando foi umas 3 horas, acabou, a gente já está num prego danado. Depois um aventalzinho branco e tal, ficamos lá. 4 horas chegou a comitiva, né? O doutor Tassili, aquela discurseira, anda para cá, para entrar no laboratório. Estou eu e Fukuda. Aí o governador, doutor, eu não era nada, doutor. Então, aí ele falou, isso aqui. Eu falei, não, isso aqui é um bioensaio. Um bioensaio, tal, e aí durante uma meia hora eles ficaram ali, a gente estava inaugurado o laboratório que não existia.
Aí, depois de um tempo, o material chegou, tudo, e aí o laboratório se transformou na 7º laboratório. É uma história... Saiu bem na foto, não saiu? É? Saiu bem na foto, né? Não, porra. Mas eu nem tiraram foto, se bem que tinha um cara tirando foto para todo lado, né? Enfim, o fotógrafo queria fotografar o Becker com os peixinhos, sabe? Mas foi legal. Foi Maria, o nosso tempo está acabando. Eu vou fazer assim, se alguém quiser... eu te falei para você me cortar, você deixou... Não tem problema, não tem problema. Está muito legal o papo, não vou cortar papo bom, não. É o seguinte... no Rio Tietê eu podia falar mais coisas. Esqueci. A gente vai voltar a falar com você, fica tranquilo. Eu sempre digo, não é que eu sou exemplo, porque o fulano ele foi um bom aluno, né? Um excelente aluno. Eu confesso para você que eu fui um aluno médio para pior, porque eu já, num determinado momento, conversei sobre isso. Eu custei a me formar, eu tive muita dificuldade, eu tinha uma falta de base, porque eu estudava só na época do exame, eu trabalhava o dia inteiro, né? Em uma das empresas que eu trabalhei, eu percorria a cidade, eu tinha dificuldade para andava o dia inteiro para correr atrás de assinatura de apólice. Naquela época, hoje, pô, você imagina, o cara no escritório... Naquela época eu tinha que pegar assinatura em cada companhia de seguro, porque fazia o seguro e descarregava em outra, e aí lá ia eu, atravessava o viaduto do Chá, voltava. O escritório era na Quintino Bocaiúva. Então, eu andava num prego. Quando chegava na segunda aula no colégio estadual, meu apelido era Soneca. Pô. Eu dormia, eu não aguentava. Então, não estudava muito, estudava na época do exame. Então, a minha foi se acumulando isso. E aí eu cheguei no colegial, tive várias reprovações. Então. Aí cheguei no colegial, como eu te falei, acabei me formando tarde. Então, essa parte a gente pula. Então, aí eu fiquei biólogo. Então, que exemplo que eu posso dar? Uma coisa, é foco, determinação, meta, objetivo. Eu queria ser biólogo. Tinha um alemão, eu trabalhei num escritório, eu já tinha uns 16 para 17 anos, estava atrasado no ginásio, pô, né? Um dia o alemão chega para mim e vem com esse seguinte: Paulo, o que você pretende, o que você vai fazer? Eu falei: não, eu vou terminar o ginásio, fazer o que e eu quero entrar numa faculdade, eu quero ser biólogo. Pô, aí o alemão, em vez de me incentivar, ele me pôs para baixo. Pô, mas você com essa idade, você vai se formar com 40 anos. E, pô, mas desandou, sabe? Falei, pô... Bom, tinha um outro amigo, tio de um amigo meu, que tinha começado a biologia, mas ele não foi em frente, largou e ele era contra. Ele que falava, não, esse curso nem é reconhecido, não sei o quê. Então, eu não tinha... esse pessoal, se eu quero dar um exemplo, assim, não dá ouvido para essa gente. Se você quer fazer, faz. Entende? Mete a cara e vai lá e faz. E eu te disse, eu tinha recém entrado na CETESB, o Samuel estava dando aula num curso de verão na Universidade de Brasília, que tinha recém-inaugurado, que era... todo mundo só falava na Universidade de Brasília, na época dos militares. Pô. Aí o Samuel, olha, Ari, você vai lá dar aula no meu lugar? Porque eu não posso ir. Eu falei, mas quanto é? Não, uma semana só. Pô, uma semana. E na época, Everton, não tinha transparência, não tinha PowerPoint, eu não tinha nada, eu tinha que ir lá no B. Ali foi diz, né? Eu era recém-casado, eu perdi uns 10 quilos de peso, olha, foi uma coisa. Eu fui lá, meti a cara, e aí eu dei apavorado, eu olhava, era um auditório assim, né? Aquela coisa, e aí eu olhava aquele pessoal de avental branco, tinha médico, tinha engenheiro, eu falei, pô, essa gente deve estar me execrando, né? Quando chegou no terceiro dia, saímos para tomar um café, tinha uma bioquímica lá. Pô, professor, o pessoal está adorando. Eu olhava para os caras, falei, esses caras estão me odiando, né, conversando. O pessoal está adorando você, não sei o quê. Falei, pô. Aí, porque eu não parava, né? Andava, ia, escrevia na lousa, desesperado. Bom, peguei isso aí, não revoguei, fui. Depois veio o negócio da Organização Mundial da Saúde. Lá. Você contou, Então é isso, é não desistir. E não sabe,
enfrentar os desafios, pô, ir lá. O único exemplo que eu posso dar é esse, né? E por sorte, ter amigos, conversar, ter muito amigo. E aí eu queria, antes de encerrar, posso ainda dar um tempinho? Claro, claro, tem mais 2 minutos. Então, falar do Miquéias. Cheguei na SICPA, novo, chefe do laboratório de biologia, desesperado. Como eu te disse, eu não entendia muito de poluição ainda. Miquéias me ajudou. Miquéias era chefe do transporte, me ajudou. Conversava comigo, me incentivava, sabe? E ele é mais novo que eu. E depois a vida virou. Eu fiquei docente, orientador na USP. E quando nós viajamos para Bolívia, ele estava desesperado. Eu falei, Miquéias, não esquenta a cabeça. Você vai usar isso que nós estamos fazendo aqui para o seu tema de mestrado, de dissertação de mestrado. Pode ver, o mestrado dele foi a legislação ambiental em Guayaquil. Aí ele fez mestrado, fez o doutorado, depois ele se aposentou, eu também, e eu viajei ainda mais algumas vezes junto com ele prestando serviço e eu prestando serviço para ele. Então, eu queria dizer que na vida a gente tem que... se há uma pessoa que eu preservo como amigo, é o Miquéias. A gente se corresponde todo dia. Eu só não posso contar uma história do Fagundes. Não, essa não. Mas o resto... Então, é isso. É um irmão, é como você falou no começo, é um irmão, uma pessoa fantástica. E, no mais, Everton, estou à tua disposição. Misturei muitas respostas. Ari, foi muito legal, muito legal. Mas eu me sinto tão alegre. Pô, eu estou chegando aos 86 anos e você ainda me convidar para falar num... Não, que isso, um prazer. Dessa, para mim, é uma honra. Te agradeço muito. Tá? Muito legal, Ari. Foi um prazer ter você aqui. Pessoal, nós falamos com o Aristides Almeida Rocha. O Ari é uma pessoa excepcional, vocês vão assistir aí e contar para os amigos, muito divertido, uma carreira brilhante, muito humilde, falando que nunca foi bom, mas a gente sabe que ele sempre foi excelente, a gente tem muitas testemunhas disso daí. Ari, muito obrigado. Obrigado, Berton. Obrigado.